Viva Voz, com Vera Magalhães. Muito boa noite, são 6h05, está no ar o Viva Voz, com muita informação, bastante análise, os bastidores das notícias, nesse dia de pesquisas Datafolha, pesquisas já decisivas, porque estamos a 3 dias das eleições e no dia dos debates da Rede Globo nas capitais de todo o Brasil. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes, dia de pesquisa, dia de debate, e as pesquisas acrescentando aí a emoção, né? Porque tá tudo embolado em capitais importantes. Tudo embolado, mas com algumas mudanças ali aqui em São Paulo na posição dos candidatos que realmente tornam o debate ainda mais decisivo. A gente vai falar das duas coisas, mas vai começar destrinchando um pouco esses números, os números do último Datafolha. Quem está aqui com a gente, chegou mais cedo, Guilherme Muniz, já com os dados. Boa noite, Muniz. Conta pra gente o que o Datafolha mostra, começando por São Paulo. Boa noite, Vera, Carol, aos ouvintes. Olha, muita coisa aqui para vocês analisarem, viu? Essa nova pesquisa Datafolha para a Prefeitura aqui de São Paulo mostra agora um empate técnico triplo entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Em relação à semana passada, a pesquisa mostra que Nunes caiu 3 pontos percentuais, enquanto Marçal subiu os mesmos 3 pontos percentuais e Boulos oscilou positivamente 1 ponto percentual e, com isso, acabou se tornando o candidato numericamente à frente dos outros. Boulos, do PSOL, tem 26%, seguido por Nunes, do MDB, e Marçal, do PRTB, os dois com 24% cada. No levantamento anterior, que foi divulgado no final da semana passada, Nunes e Boulos apareciam tecnicamente empatados em primeiro lugar e Marçal não fazia parte desse empate triplo, ele estava logo abaixo, ainda que estivesse oscilando positivamente. Na pesquisa de hoje, a gente segue a lista ali com Tabata Amaral, do PSB, que oscilou positivamente 2 pontos, chegou a 11%, enquanto José Luiz da Atena, do PSDB, oscilou negativamente os mesmos 2 pontos e chegou a 4%. O Datafolha, nessa rodada agora, também divulgou qual seria a porcentagem de votos válidos de cada candidato. O que isso significa? São quantos por cento que cada candidato teria quando se descontam os votos brancos e nulos e também os eleitores que ainda se dizem indecisos. Essa é a mesma metodologia que a Justiça Eleitoral usa para definir o vencedor das eleições. Nesse critério, Boulos tem 29% dos votos válidos contra 26% de Nunes e outros 26% de Marçal. Quando a gente olha o que está fazendo essas mudanças nos índices de intenção de voto de Marçal e de Nunes, principalmente, Vera, a gente percebe que isso tem se dado em alguns grupos, principalmente entre os homens. Marçal passou de 27% para 31% nesse grupo, enquanto Nunes fez o caminho inverso, ele foi de 27% para 23%. Nos recortes dos grupos religiosos, Boulos passou à frente de Nunes entre os católicos. Boulos foi de 25% para 31% das intenções de voto nesse grupo, enquanto Nunes foi de 31% para 25%, e Marçal ficou estável nos 19%. A inversão de posições entre Nunes e Marçal também acontece entre os eleitores que têm nível superior de escolaridade. Marçal foi de 20% para 25%, que é exatamente a margem de erro desse grupo, 5 pontos, enquanto Nunes foi de 22% para 18% e Boulos oscilou negativamente 1 ponto, tem 34% agora, então ele segue o líder nesse grupo. Essa inversão também acontece entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual governador Tarcísio de Freitas. E aí tem aquele contexto, né? Jair Bolsonaro é oficialmente o padrinho político de Nunes e Tarcísio de Freitas tem participado ativamente da campanha do atual prefeito, né? Entre os bolsonaristas, Marçal foi de 43% para 51%, enquanto Nunes foi de 39% para 32%. E na semana passada, Marçal dividia os votos de Tarcísio de Freitas com Nunes. Então, eles tinham 40% cada das pessoas que votaram em Tarcísio nas últimas eleições, só que agora o ex-coach passou à frente. Tem 46% nesse grupo contra 35% de Nunes, Vera. A gente estando a 3 dias da eleição, dá para dizer que teve alguma mudança quanto à consolidação, à definição desse voto?
Dá para dizer que esses candidatos estão cada vez mais com seus eleitores definidos, consolidados. 75%, no geral, 75% dos eleitores aqui da capital paulista dizem que estão totalmente decididos. Isso representa 7 pontos percentuais a mais do que na semana passada. Olhando entre os candidatos, Boulos é o que tem a maior porcentagem de eleitores que dizem que não vão mudar de voto. 85% dos votos de Boulos estão consolidados, 6 pontos a mais do que na semana passada. Entre os eleitores de Marçal, 80% já estão decididos, o que também representa um aumento, só que de 8 pontos em relação à semana passada. E Nunes tem 74% dos votos consolidados, também 6 pontos percentuais a mais do que na semana passada, Vera. Ô Muniz, e como é que está a rejeição? Porque o Marçal sobe nas pesquisas, mas a rejeição dele também subiu de maneira expressiva, né? Subiu mais 5 pontos percentuais essa semana, viu, Carol? Ele chegou agora a 53% de eleitores que dizem que jamais votariam nele. Portanto, nessa pesquisa da Datafolha, ele cruza aquela barreira dos 50% de pessoas que dizem que não votariam nele. Nunes viu a rejeição dele também subir, na verdade oscilou positivamente 2 pontos percentuais, chegou a 23%, enquanto Boulos manteve a rejeição nos mesmos 38%. Ainda assim, Datena é o segundo candidato ali mais rejeitado, ele está à frente de Boulos com 39%, isso porque Datena aumentou 3 pontos percentuais a rejeição em relação à semana passada. Tabata tem 14%. E quando a gente tenta entender ali como é que está a divisão entre homens e mulheres, porque teve muito essa discussão de ataques que seriam machistas, né, de Pablo Marçal, entre as mulheres, 59% rejeitam votar no candidato do PRTB, no Marçal. É um índice mais alto do que o registrado entre os homens. Então, a maior parte da rejeição de Marçal vem das mulheres, enquanto o Boulos tem uma tendência oposta. Mais homens rejeitam ele do que as mulheres. Carol. E em relação às projeções de segundo turno, porque nos últimos dias o Ricardo Nunes focou muito nisso, mas pelo que o Datafolha mostra, não está sendo muito eficaz essa pregação de voto útil, né? Segue com um cenário muito estável no segundo turno, viu, Vera? Ricardo Nunes, segue como candidato que venceria os dois rivais. Boulos segue vencendo Marçal, portanto, Marçal, nesses cenários, perderia dos dois candidatos. Os números são os seguintes. No cenário entre Nunes e Boulos, Nunes teria 52% contra 37% de Boulos. É o mesmo índice que Nunes já tinha semana passada e uma oscilação positiva de 1 ponto para o Boulos. Entre Nunes e Marçal, 56% para Nunes, 28% para Marçal, uma oscilação negativa de 1 ponto para Marçal e positiva de 2 pontos, uma oscilação negativa de 1 ponto para Nunes e positiva de 2 pontos para Marçal. E no cenário entre Boulos e Marçal, Boulos teria 48% e Pablo Marçal teria 36%. Como a gente está aí há 3 dias do primeiro turno das eleições, também é interessante a gente olhar o quanto que os eleitores estão indecisos. 18% dos eleitores dizem que ainda não sabem em quem vão votar no cenário geral, só que esse número reduziu 10 pontos percentuais de uma semana para outra, mostrando que nessa aproximação ainda tem 18% de votos em aberto, mas as pessoas estão, de fato, decidindo o voto agora nas 45 do segundo tempo. Essa pesquisa foi contratada pelo Jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto ouviu 1.806 eleitores da capital entre terça e quinta e ela foi registrada na Justiça com o protocolo SP 9329/2024. Vamos então ampliar as repercussões. Como é que os candidatos reagiram quase na hora de ir para a Rede Globo para participar do debate, Muniz? Poucas reações por enquanto, viu, Vera? Nem todo mundo quis já se pronunciar sobre isso. Guilherme Boulos, do PSOL, enviou uma nota. Ele celebrou o fato de que ele aparece na liderança da pesquisa, tendo ultrapassado o atual prefeito, e ele destaca o fato de ter feito isso sem ter aumentado a própria rejeição. O texto termina dizendo que o candidato está confiante de que a população de São Paulo vai escolher o caminho da democracia e da mudança em busca de uma cidade mais humana e inovadora, nas palavras dele. Já Tabata Amaral, do PSB, disse ver uma tendência de crescimento nessa e em outras pesquisas dos últimos dias. Destacou que ainda tem muita indecisão entre os eleitores e ressaltou que os eleitores vão decidir na última hora, de fato. Destacou aí também a importância do debate dessa noite da TV Globo, que ela classificou nesse texto como o mais decisivo das últimas eleições. E os outros candidatos ainda não se manifestaram oficialmente. Vera.
Pois é, caiu como uma bomba no QG do Ricardo Nunes essa pesquisa, embora ele não tenha se manifestado aí. Eu estava falando com alguns dos aliados do prefeito exatamente quando saiu a pesquisa. Eles estavam com uma avaliação diferente, porque o tracking interno da campanha mostrava ainda a permanência daquela situação em que ele aparece na frente, numericamente, embora muito embolado. E eles contavam que as agendas dos últimos dias com o Tarcísio de Freitas, o governador, impulsionariam o Nunes nessa reta final sem TV, porque é um ponto cego para ele, né? Ele ficou essas semanas aí desde agosto com a TV e ele era o que mais aparecia, e isso acreditava-se que iria refletir numa melhora nos índices dele. Até aconteceu, mas agora perdeu o fôlego, perdeu tração nessa reta final. E com esses dias sem TV, eles contavam com essas agendas de rua com o governador, as entregas, mesmo que o prefeito não participe de entregas de obras, etc., ele participa, os secretários participam, e aí isso acaba levando a ideia de que a prefeitura está fazendo muitas inaugurações. Mas parece ter pesado, e eles fazem essa avaliação também, o fato do Marçal ter ficado martelando na ideia daquele boletim de ocorrência de agressão dele contra a mulher. E aí eu fui perguntar, então por que não fizeram nada para neutralizar isso? E aí me disseram que chegou a ser discutida a possibilidade de uma peça na campanha, no horário eleitoral, levando a mulher do prefeito, Regina, ao horário eleitoral para desmentir que tenha sofrido uma agressão do marido, mas que isso acabou sendo rechaçado, acabou sendo descartado. Então se chegou a discutir isso, mas não foi adiante, e hoje deverá ser um item importante também no debate. Outra coisa que foi ali, contrário a um temor que havia na campanha do Boulos, era que essa ausência do Lula chegasse a fazer falta, né? Pelo Datafolha, não. Ele teve esse crescimento ali ainda na margem, claro, oscilação dentro da margem, mas importante para colocá-lo numericamente à frente no Datafolha, mesmo na ausência do Lula. A ausência é essa que agora deverá ser compensada. O Bernardo Melo Franco informou agora há pouco no Globo que aquela live que não foi realizada em razão da pane no avião do presidente deverá acontecer, e além daquela caminhada. Então vão ser 2 presenças do Lula aí nessa reta final, no pós-debate, para tentar garantir que essa onda de chegada se consolide, se confirme e não seja ali só uma bolha, etc. Na campanha do Nunes, tem uma última esperança, que é aquela história, o Instituto pode estar errado. E aí eles se fiam muito no que aconteceu com a campanha do Tarcísio em 2022, no primeiro turno, em que o Datafolha da véspera mostrava ele atrás do Haddad 7 pontos, e ele chegou à frente do Haddad, se não me engano, 4 pontos. Então, eles se fiam nisso. Só que a gente tem que ver que é diferente. Naquela ocasião, o Tarcísio era novidade, né? E o Ricardo Nunes... pro lado do Marçal, né? E o Ricardo Nunes é um incumbente, né? Ele é o que representa o que o Rodrigo Garcia representava naquela eleição. Alguém que está tentando a reeleição e com dificuldades em confirmar um favoritismo. Então, é tudo muito wishful thinking, tudo muito análise em cima de números a quente. A gente sabe que esses números têm oscilado bastante aqui em São Paulo, então ainda não dá para cravar nada, mas esse Datafolha certamente vai moldar tanto o ânimo com que os candidatos vão chegar ao debate da Globo, quanto também a estratégia de cada um deles para esse confronto. A ordem no QG do Boulos, por exemplo, é não rebater qualquer pergunta mais dura ou crítica que a Tabata Amaral faça, porque eles avaliam que caso vão o Boulos e o Marçal para o segundo turno, ela não terá outra escolha, ainda mais com o PSB fazendo parte do governo, a não ser apoiar o Boulos, pelo menos declarar voto nele, contra o Pablo Marçal, que fez o que fez com ela e que ela falou que é misógino e que é ligado ao crime organizado, etc. Então, ela não teria outra saída a não ser apoiar o Boulos. Então, a ordem é não reagir, não tratá-la com agressividade, nem também com condescendência do tipo, fica aí no seu cantinho que você é café com leite. Nenhuma dessas reações seria uma boa reação para atrair esse apoio no caso de se confirmar um segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Isso aí foi o que eu colhi a quente de bastidores no pós-pesquisa. A gente ainda vai acompanhar o debate, amanhã vai falar disso aqui no Viva Voz.
E agora a gente traz justamente o que está sendo gestado aí pelas campanhas para esse encontro decisivo. Vai ser às 10 da noite, depois da novela. Acontece não só em São Paulo. O Ender me diz aqui que tem as outras cidades. A gente fica tão focado em São Paulo que eu esqueci completamente das outras cidades. Guilherme Muniz, desculpe, continue. Me diga o que acontece no Rio, em BH e no Recife. Vamos lá, porque teve algumas movimentações interessantes em algumas dessas cidades, viu, Vera? Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Por lá, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, continua na liderança da pesquisa, mas a diferença entre ele e Alexandre Ramagem, do PL, diminuiu em 7 pontos percentuais. Paes tem 54% das intenções de voto, são 5 pontos a menos do que antes, e Ramagem chegou a 22%, exatamente 5 pontos a mais também do que antes, enquanto Tarcísio Mota, do PSOL, caiu de 7% para 4%. Ainda assim, esses números, claro, indicam a reeleição de Paes no primeiro turno. Isso porque quando a gente considera só os votos válidos, que a gente estava comentando há pouco também aqui em São Paulo, Paes tem 63% dos votos válidos e Ramagem tem 25%, e enquanto Tarcísio tem 5%. Ramagem passou a liderar na preferência do voto de quem elegeu ali, de quem votou, né, em Jair Bolsonaro. Agora, Ramagem tem 47% contra 34% de Paes que vem mantendo os votos que ele tinha, a liderança ali entre os evangélicos. Essa pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, foi registrada com o protocolo RJ 00823/2024, ouviu 1.106 eleitores de terça a quarta-feira e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, só para que fique claro, Ramagem passou a liderar a preferência de votos entre quem votou em Bolsonaro na última eleição, enquanto Paes mantém os votos dos evangélicos. Vera. A gente vai comentar o Rio bastante, porque a Renata Agostini hoje no Ponto de Vista vai falar sobre isso. Então, vamos prosseguir. O que nos diz a pesquisa Datafolha em Belo Horizonte? Olha, alguma emoção pintando por lá, viu? Uma mudança interessante. Essa disputa, ela vinha sendo liderada por larga margem por Mauro Tramonte, do Republicanos, só que agora a pesquisa tem um empate triplo. Tramonte despencou 7 pontos, chegou a 21% de intenção de voto e, na contramão, o atual prefeito Fouad Noman, do PSD, oscilou positivamente 3 pontos e, com isso, chegou aos mesmos 21%. E Bruno Engler, do PL, também oscilou 3 pontos, chegando ao mesmo patamar de 21%, os 3 candidatos cravando exatamente o mesmo patamar. Nos votos válidos, o atual prefeito e Bruno Engler têm 24% cada, enquanto o Tramonte tem 23%. Pesquisa que, mais uma vez, foi contratada pela Folha e pela TV Globo, realizada com 1.120 eleitores entre terça e quinta-feira e registrada com o protocolo MG 3960/2024. Essa pesquisa, especificamente, tem margem de erro de 3 pontos percentuais, Vera. Pois é, nada mais mineiro do que um empate triplo numérico, né? Ali não querem se comprometer com nada. Tá bem emocionante a situação lá. Nessas últimas semanas, o Fouad Noman fez ali um apelo a voto útil da esquerda, sobretudo, dizendo que não dava para colocar duas pessoas da direita no segundo turno, o bolsonarista e o candidato do Zema. O Zema foi uma figura ausente na eleição o tempo inteiro, não apareceu com o Tramonte, que foi considerado até muito estranho. O Calil, no final, era um padrinho muito mais presente, Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que rompeu com o seu sucessor Fouad Noman, e que vai também levar ali a derrota, um carimbo da derrota, caso se confirme essa tendência de queda e o Tramonte, depois de liderar o tempo inteirinho, não vá ao segundo turno. Ele é um apresentador de TV conhecido, largou com esse recall, teve esse apoio duplo de 2 antigos adversários, o governador e o ex-prefeito. A princípio se beneficiou disso, mas parece que o eleitor não compreendeu direito essa aliança. E aí o Bruno Engler passou a ser enxergado pelo eleitor de direita de Belo Horizonte como aquele candidato de fato bolsonarista e de direita, e cresceu. E o Noman, embora não seja o nome da esquerda, né, um nome de centro, já foi tucano muito tempo, trabalhou no governo Aécio, trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, foi vice do Fouad, que aliás, do Calil, e os dois são do PSD, um partido de centro, está fazendo esse apelo ao eleitor de esquerda, uma vez
que os dois candidatos da esquerda, a deputada Duda Salabert e o deputado Rogério Correia, não se viabilizaram, não chegaram a decolar. E aí esse voto útil pode impulsioná-lo para um segundo turno. E aí ele tem aquela vantagem, que é a mesma vantagem que o Nunes tem aqui, de ser alguém que vence os oponentes num eventual segundo turno. Então isso também certamente vai ser uma cartada a ser usada para tentar angariar esse voto da esquerda para o atual prefeito. Vamos para o intervalo, voltamos já com ponto de vista, aí sim a estratégia para o debate e muito mais informação aqui no Viva Voz. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Estamos de volta com o Viva Voz e o Ponto de Vista. Renata Agostini, boa noite. Olá, boa noite, Vera, Carol, boa noite a todos. Oi, Renata. A Renata, como boa fluminense, boa carioca, hoje fez um giro pelas campanhas lá do Rio, porque tem um quadro de certa estabilidade, mas o bolsonarismo ainda tentando levar a disputa para o segundo turno por lá. O que você colheu como estratégias para essa reta final lá no Rio, Renata? Pois é, a posição do atual prefeito, Eduardo Paes, ainda é bastante confortável, né? Ele está quase rodando aí esses últimos dias, cantando aquela velha música do tá tranquilo, tá favorável. Mas o pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro está tentando dar ali alguma dose de emoção a essa corrida pela prefeitura da capital, porque a gente tem falado muito do grau de imprevisibilidade, né, que a eleição de São Paulo está ganhando, com 3 concorrentes ali super empatados, e no caso da corrida lá no Rio de Janeiro, a coisa estava mais modorrenta, porque o Alexandre Ramagem, que é candidato do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava crescendo num ritmo muito lento. O que aconteceu então hoje, a partir desses dados do Datafolha e diante ali de horas que estamos, né, do debate na Rede Globo? Do lado de Ramagem, eles estão batendo ali na tecla de que dá para fazer uma virada ali, a lá movimentos que vimos nas últimas eleições, de uma surpresa, uma onda bolsonarista que ajuda a dar tração a alguns candidatos. Eles comemoraram alguns números desse último Datafolha. Primeiro é o fato de que você tem um crescimento do voto do bolsonarismo em Ramagem. Isso parece óbvio, mas Eduardo Paes estava nadando de braçada até aí. Então, eles conseguiram ampliar o conhecimento, não só de Ramagem na população, mas conseguiram atrelar Bolsonaro à imagem de Ramagem. Então, Ramagem finalmente lidera nesse grupo. Outro aspecto que eles estão contando é que você ainda tem um espaço para crescer no voto evangélico. O Eduardo Paes ainda está liderando ali, mas eles diminuíram essa vantagem e acham que nesses últimos dias eles conseguem ainda crescer um pouco. O bolsonarismo vai jogar tudo que tem nessa reta final ali no Rio de Janeiro. Isso ficou evidente para mim nas conversas que eu tive, tanto com o integrante da campanha, quanto com o senador Flávio Bolsonaro, que também está ali na campanha de Ramagem, né? Mas que está responsável pela essa estratégia do bolsonarismo no estado do Rio. Eles fizeram um ajuste na estratégia e, por exemplo, o que eles iam rodar ali de Baixada Fluminense e outros municípios, nada disso. É capital e nada mais até domingo. É Bolsonaro com Ramagem embaixo do braço e ver se eles conseguem dar esse duplo twist ultra carpado, né? Porque, veja, gente, hoje, apesar de Ramagem ter conseguido reduzir a distância para Eduardo Paes ainda está pontuando 63% dos votos válidos. E você pegar tudo que Ramagem conseguiu amealhar de intenção de voto, mais o do terceiro colocado, que é o Tarcísio, não dá nem metade do que ele tem. Então, assim, é uma montanha para escalar realmente muito grande no caso do Rio de Janeiro. Difícil, né, Renata? Até porque o Ramagem tem que tirar voto do Paes. Não tem mais voto útil. O que tinha de voto útil já migrou. Tem ali uns 5 pontos no Tarcísio que me parece que vão se manter. Não vejo uma onda estilo Wilson Witzel, assim, de última hora. E o Paes é um prefeito muito bem avaliado, né? Então, o Ramagem tem um trabalho difícil aí de efetivamente tirar voto do Paes. Não tem outro caminho.
Exato. E aí entra, a gente olhando um pouco para o lado do Paes, né, que eles foram, as respostas que eu tive ali do lado do pessoal do Eduardo Paes foi muito na jogar água nessa tentativa de fervura. Olha, olhando friamente, primeiro, o que eles dizem? Já era esperado que o Ramagem fosse crescer alguma coisa. O problema é que ele demorou demais para crescer e aí o tempo joga contra ele. Então, ele chegar nessa casa de 20 e poucos %, o pessoal do Paes disse, olha, estava aqui nos nossos cálculos. Só que isso aconteceu, e aí é bom para nós, né? Bem em cima da hora. Segundo, conforme Ramagem cresce nas pesquisas, conforme a associação dele com Jair Bolsonaro também cresce, a rejeição dele aumenta. Esse foi um dado comemorado pelo pessoal do Paes. Então você tem Ramagem hoje, segundo o Datafolha, com 36%, quando a gente olha a rejeição, que é muito maior do que dos demais candidatos e muito acima de Eduardo Paes, que está em 21%. E aí, Carol trouxe um elemento que os aliados de Eduardo Paes enfatizam muito, que são os diques de contenção. Quais são esses diques? Primeiro, avaliação muito positiva. Então, ele tem ali esse espaço para jogar para a galera, né? No debate ou na sua comunicação, porque tem várias coisas que se comunicam muito facilmente com o carioca, porque ele tem uma gestão bem avaliada. E o segundo aspecto que Carol também comentou agora, gente, é a questão do voto útil. Porque esse Datafolha mostrou uma redução do Tarcísio, o que é uma ótima notícia para o Paes, porque reforça a ideia de que esse movimento de voto útil do campo progressista está acontecendo e esvazia as tentativas de Ramagem de forçar um segundo turno. Então, o que a gente tem aí olhando para o debate, né, daqui a algumas horas que vamos ter na Globo, indicações do lado de Ramagem, ele vai pro tudo ou nada, vai mesmo para a tentativa de confrontar, investir na coisa da segurança pública, né, de que apesar disso ser responsabilidade estadual, existe também uma responsabilidade da prefeitura e que Paes não está honrando. E aí do lado de Paes, do lado do Eduardo Paes, do atual prefeito, eles dizem que ele está ali numa missão de proteger seu território. Então, vai depender muito de como vai ser esse movimento de Ramagem, né? Inicialmente, a ideia é jogar para o eleitor, né? Reforçar para o eleitor que existe uma inexperiência do outro lado, que o Rio de Janeiro já arriscou com candidatos inexperientes e o resultado não foi muito bom, e colar a imagem de Ramagem em Cláudio Castro e não em Jair Bolsonaro. Aí, como a gente está falando do Rio de Janeiro, né, meu povo, até a furação tem um pouco de molejo, né? O deputado Pedro Paulo, liguei para ele, aliado, né, de longuíssima data do prefeito, quase foi o vice, né, exatamente. Disse que ele está preparado até para cadeirada, viu? Que ele vai para esse debate com tudo e fez, inclusive, aí ele já rindo, obviamente, né? Umas aulas de boxe que está preparado para o Ramagem. Vamos ver como é que vai ser. É isso, obrigada, Renata. Bom debate para você. A gente também vai acompanhar aqui de São Paulo. E na terça-feira a gente volta já com as urnas para debater o que aconteceu efetivamente. A gente se fala lá. Até mais. Delícia. Um beijo, gente. Até semana que vem. Beijo. E por falar em debate, agora sim, está aqui no estúdio com a gente a Malu Mões para falar a respeito das estratégias dos candidatos aqui de São Paulo para esse encontro decisivo, poucas horas depois de um Datafolha que mudou um pouquinho as perspectivas. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, teremos o debate da TV Globo, o último antes do primeiro turno. E aqui na capital paulista, o evento é muito importante justamente por conta desse empate triplo nas pesquisas entre Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Pablo Marçal, do PRTB. Aliados de Nunes e Boulos avaliam que o atual prefeito deve ser o principal alvo de Marçal. Ele deve ser novamente questionado sobre o boletim de ocorrência que a primeira-dama, Regina Nunes, registrou contra o marido em 2011 por ameaças. No debate anterior, o MDBista não respondeu sobre o caso e aliados avaliam que hoje ele precisa dar uma resposta clara e incisiva. Nesta quinta, também último dia de propaganda de rádio e TV no primeiro turno, publicidades de Boulos também atacaram Nunes usando o BO. O candidato do PSOL já havia criticado Nunes pelo caso nas redes sociais, em falas à imprensa, mas essa foi a primeira vez que ele levou o BO ao rádio e à TV.
A campanha do prefeito repudiou os ataques à família Nunes, apontando que o MDBista nunca falou sobre familiares de qualquer adversário. O debate da TV Globo, lembrando, vai ser transmitido aqui pela CBN na capital paulista, para aqueles que acompanham pelo Dial. Também hoje, Ricardo Nunes chamou de desleais os deputados federais eleitos pelo Partido Liberal que anunciaram apoio a Pablo Marçal. O PL ocupa a vaga de vice de Nunes na chapa e o prefeito é apoiado oficialmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nos últimos dias, deputados federais do partido como Nicolas Ferreira, Marco Feliciano e Carla Zambelli anunciaram suporte a Marçal. O candidato do PRTB também tem respaldo do deputado Ricardo Salles, eleito pelo PL, mas que mudou para o Novo após não conseguir se lançar candidato aqui na capital paulista para prefeito. Em fala à imprensa nesta manhã, Nunes criticou esse movimento em apoio a Marçal. Alguém que está lá no PL, que foi eleito só por causa do presidente Bolsonaro e não seguiu uma indicação dele, eu acho que demonstra um desvio de caráter bem grave, e a população fica percebendo. Já aconteceu em outros momentos com outros deputados e a gente viu no que deu, né? E uma apuração da colunista da CBN do jornal O Globo, Malu Gaspar, mostrou que Bolsonaro distribuiu broncas entre aliados nos bastidores. O ex-presidente defende que apoiar Marçal é correr o risco de dar a prefeitura a bolos. Nunes refutou que os deputados bolsonaristas estejam apoiando o adversário do PRTB pela ausência do ex-presidente na capital paulista. O prefeito destacou que Bolsonaro veio à convenção que lançou a candidatura dele à reeleição em 3 de agosto. Nunes fez questão de ressaltar que o ex-presidente passou 3 horas e 40 minutos com ele nesse dia, mas Bolsonaro não realizou mais nenhum ato com o prefeito depois disso, quando de fato começou a campanha. Vera. É isso, obrigada, Malu, pelas suas informações. Vai ficar depois uma distribuição de culpas, caso se confirme esse cenário do prefeito fora do segundo turno, mas ao menos o governador ninguém vai poder culpar, porque esse ficou ali atrelado até o final, vai colher uma derrota, se vai ficar carimbado com a derrota, caso o Nunes não vá ao segundo turno, mas caso haja uma reversão aí desse quadro nas últimas horas e ele passe adiante, também será uma vitória do Tarcísio. Quanto ao Bolsonaro, ficou nessa postura absolutamente no muro, não apareceu, não deu as caras, e não vai querer depois também colher a vitória, mas vai procurar se esquivar da derrota. Embora fique claro que o fato dele não ter sido, não ter se posicionado direito, fez com que boa parte desse eleitorado bolsonarista migrasse para o Pablo Marçal. Não só isso, tem uma questão toda de estilo, de linguagem e das pautas, que o Nunes não é um candidato de extrema-direita como é o Pablo Marçal. Ele até tentou vestir esse figurino, principalmente na questão ali da segurança, depois deu aquela declaração desastrosa no caso das vacinas, mas nunca foi. A gestão dele é uma gestão do centrão clássico ali, União Brasil, Milton Leite, etc. Esse discurso que cola, né, Vera? Até esses parlamentares bolsonaristas que estão assinando aí pro Marçal, o Nicolas Ferreira, por exemplo, fala isso. prefiro dar uma chance pro Marçal, que é uma incógnita, não dá para apoiar o Nunes, né? Esse discurso que o Marçal tentou emplacar tem aderência de dizer, olha, o bolsonarismo sou eu, o Bolsonaro se aliou com a velha política, agora sou eu que represento os ideais. Um bolsonarismo sem Bolsonaro, praticamente, né? Bolsonarismo sem Bolsonaro e mais radicalizado ainda do que o bolsonarismo, se é que isso é possível. Então, é um componente novo, aí uma inclinação nova da direita que a gente vai ter de entender se for realmente ao segundo turno e aí ver que possibilidade tem de esbarrar numa barreira de rejeição acima de 50%. Então, tem muitas coisas para serem aí ainda desnudadas até domingo e depois a partir do segundo turno. A gente muda um pouquinho de assunto depois do intervalo, vai para mais um break e volta com o noticiário não eleitoral. Estamos de volta com o Viva Voz e agora vamos a Brasília para tratar de outro assunto muito importante, que é essa questão do governo que está lidando com a explosão do endividamento, do vício em sites de jogos de apostas. Quem traz as informações para a gente sobre uma reunião que o presidente Lula comandou a esse respeito é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha.
Oi, Vera, Carol, boa noite. Olha, essa reunião aí que reuniu os ministros Fernando Haddad da Fazenda, Wellington Dias do Desenvolvimento Social, também a ministra da Saúde, Nízia Trindade, além do ministro Rui Costa da Casa Civil, André Fufuca dos Esportes e também Geraldo Alckmin da Indústria, tratou justamente desse funcionamento das bets no país. A principal preocupação está diante do endividamento das famílias e também da dependência psíquica com relação ao jogo, mas neste momento os ministros apresentaram as suas principais preocupações e também ações a serem tomadas. O que a gente pode dizer? Já tem alguma definição sobre bloqueios de cartão do Bolsa Família para apostas, por exemplo? Não, ainda não há uma definição sobre isso, mas essa é sim uma tendência. Inclusive o Ministério da Fazenda vai bloquear a partir da semana que vem, do dia 11 de outubro, cerca de 2.000 casas de apostas online ilegais que atuam no Brasil. Até então, o ministro Fernando Haddad estava falando em cerca de 600 bets irregulares que não pediram outorga para atuar no país, e a pasta atualizou este dado hoje durante a reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. O bloqueio vai ocorrer de forma paulatina, em comunicação entre a Anatel e também o Ministério da Fazenda, porque a Secretaria de Prêmios e Apostas vai fazer uma análise antes de retirar estes sites do ar. E, ao mesmo tempo, o governo está definindo o formato para o bloqueio dos cartões do Bolsa Família na utilização pelos apostadores. Vera, o Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive o próprio ministro Wellington Dias tinha comentado com a minha colega Gabriela Echenique, também comigo respondeu isso, dizendo que ia levar esta proposta de fazer uma proibição do uso do pagamento, mas ainda há uma indefinição sobre essa tutela do governo sobre o uso do cartão do Bolsa Família. Mas é uma tendência, sim. Perguntei também para o secretário executivo Dario Durigan, do Ministério da Fazenda. Ele disse que está na mesa a limitação do uso do Pix para as apostas, mas ainda não há um martelo batido com relação a isso. A principal ação é começar a bloquear estas 2.000 bets, fazer esta análise, este pente fino, para depois tomar as medidas mais duras de bloqueio e restrição das apostas. Por outro lado, o estudo do Banco Central, demonstrando um gasto de aproximadamente 20 bilhões de reais mensais em apostas de brasileiros, também acendeu o alerta da Polícia Federal, e a PF está investigando o eventual uso de CPFs em lavagem de dinheiro dessas apostas. Ou seja, há uma desconfiança de que CPFs de brasileiros, não somente de beneficiários do Bolsa Família, estejam sendo utilizados em apostas, e esse pente fino já está em curso também, Vera. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, Samantha. Realmente é bem complexa a situação. O presidente ficou fora por conta da abertura geral da ONU, depois foi ao México para a posse da nova presidente, teve problemas ali na volta, só agora está podendo tomar pé mais diretamente desse assunto, mais fortemente, e ainda as medidas parecem insuficientes. Vejam como vai crescendo, num curso de poucos dias, o tamanho do problema, né? Quando o ministro Fernando Haddad esteve aqui na CBN na segunda-feira, ele falou que cerca de 600 sites seriam tirados do ar. Agora esse número já subiu fortemente, exponencialmente, já passa de 2.000, com todas as dificuldades de você localizar, tirar do ar, de dar um prazo para as pessoas reclamarem ali apostas que elas tenham feito e que ainda possam gerar algum tipo de ressarcimento. Tem todo esse trabalho de depurar o Bolsa Família, que não parece simples também, e a maneira de você tentar bloquear o uso do benefício social para essas apostas, e como você vai também limitar a propaganda dessas casas de apostas que estão aí em todos os lugares, inclusive patrocinando times, patrocinando casas de espetáculo, arenas esportivas, etc. E que, nos moldes do que aconteceu com o tabaco, já se fala que vai ser preciso regular
e limitar em termos de horários ou de avisos mais claros que pode levar a vício, enfim, algum tipo de modulação vai ter de ser feita. Então tem um trabalho longo aí pela frente, Carol. E tudo muito ainda incipiente, né, Vera? Você vê que teve a reunião, mas está tudo em estudo, né? Se vão impedir que o cartão do Bolsa Família seja usado para fazer aposta, se vai ter alguma ação de conscientização, está tudo assim ainda sendo analisado. É uma questão urgente, né? Questão urgente, acho que vai ficar para esse intervalo entre os 2 turnos da eleição, mas é algo sem o que o presidente não pode encerrar o ano sob pena de comprometer, inclusive, as boas notícias da economia. É isso, gente. O Viva Voz fica por aqui. Temos essa boa notícia, novidade de que o debate na Globo vai ser transmitido pela CBN em diferentes praças aqui em São Paulo, sob o comando de Leandro Gouveia. E aí no Rio, quem que comanda as picapes? Carol Moura, você? Não. No debate, Gabriel Freitas vai estar aqui, ancorando no Rio de Janeiro. Você estará em casa com pipoca, é isso? Estarei em casa com pipoca assistindo em 2 telas, né? Porque eu vou ver o Rio numa tela e certamente vou ficar com São Paulo na outra. É isso, acho que muita gente vai fazer isso. Então a gente espera vocês, olho na Globo e ouvido na CBN. Até amanhã com comentários justamente sobre o debate, desdobramentos aí dos últimos dias da pesquisa, aquele Viva Voz resumo da semana mais encorpado. Até lá. Beijo, Vera. Beijo.